Eu vejo muitos tipos de conteúdos de pessoas falando sobre questões de cartomancia sem ao menos saber o risco que a própria cartomancia oferece. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no YouTube. Aqui é o canal do Bruxo Nordeste. Nós fazemos vídeos aqui 3 vezes na semana, sabia disso? Na terça, na quinta e no sábado. Bom, trouxe aqui mais um vídeo no sábado e vamos falar sobre os próprios riscos que a cartomancia oferece. Acredito que isso seria um tipo de título de vídeo um pouco interessante. Afinal, como vocês sabem, eu trabalho com cartomancia. E uma das coisas que acontece, que eu não sei se vocês sabem, é que assim, a própria cartomancia propriamente dita, né, ela é um trabalho onde eu vou estar mexendo na sua energia. Ou seja, você basicamente permite que uma pessoa leia sobre a sua energia da sua vida. Então vamos dizer, em um momento específico, que uma pessoa ela chega e realiza um tipo de leitura sobre questão de saúde e diz que você vai chegar a óbito. Como é que você reage a esse tipo de coisa? Para muitas pessoas, poderia ser interpretado como se fosse será mesmo que isso vai acontecer? Mas para outras, isso poderia ser considerado uma coisa péssima. Porque sabe o porquê, sinceramente falando? Porque muitas dessas pessoas no qual fazem leituras específicas como essa, não possuem como se fosse um certo tipo de responsabilidade. E aí o que acontece? Essas pessoas elas começam a não cuidar da própria saúde, começam a parar de fazer exames de rotina, param e abdicam da própria saúde, entendeu? Param de fazer exames, param de se consultar no médico e colocam sua própria saúde em risco por conta de uma leitura de cartas. Então é por conta disso que eu não faço mais leitura sobre saúde. Muitas vezes nas minhas lives, eu não sei se eu já cheguei a contar isso para vocês, mas já aconteceu de certos tipos de pessoas ficarem se perguntando: nossa, mas você não lê sobre nada só porque eu não falava sobre saúde. E aí eu expliquei. E mesmo assim a pessoa não conseguiu entender. Na verdade, ela não conseguiu entender porque ela não sabe de fato como é trabalhar com cartomancia e você atender com uma pessoa muito específica. Porque não é só a questão da consulta, é o tipo de cliente que você atende. E muitas vezes essas pessoas específicas são pessoas que são ansiosas, são pessoas que possuem ali um certo tipo de condição onde, se elas recebem uma resposta negativa sobre a leitura, muita coisa pode acontecer de ruim na vida dela ou ela pode fazer coisas contra ela. Questão de própria negligência da própria saúde. E aí? Como é que você vai reagir a uma coisa dessa? Onde você literalmente pode fazer uma pessoa ficar bem ou mal dependendo do que você falar. Você tem que ter psicológico para poder lidar com isso, porque você está lidando com a energia de uma pessoa e com a vida de outra pessoa. Então é necessário sim ter responsabilidade. Então assim, a cartomancia ela se torna perigosa a partir do momento onde, quando eu estiver lendo sobre a sua vida, muitas coisas aqui que podem ser lidas podem se tornar coisas que, sabe? Porém, aquela coisa, nem toda leitura é necessariamente negativa. Muitas das leituras que são apresentadas são leituras onde o que é que vai estar sendo lido? Sobre questões ali sobre a sua vida, sobre aconselhamento para você. E essas leituras de questões de aconselhamento e tudo mais são leituras muito ok, porque não mexe numa área muito delicada da nossa vida. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo e uma coisa que eu sempre deixo muito claro é que, para questões de saúde, existe médico. Para questões judiciais, existe advogado. Eu também não leio sobre questões judiciais, exatamente porque o meu tipo de trabalho, ele não vai, no caso, se alinhar para uma coisa apenas de leituras pontuais, do porque eu trabalho pontualmente como cartomante, né? Futuramente eu vou estar abrindo ali, né, o meu CNPJ, ou seja, uma questão de uma empresa, né, com o passar do tempo, né, o tempo de experiência que eu vou ter ali, e aí eu vou abrir o meu CNPJ. Então, assim, quando eu abrir de fato essa questão dessa empresa, quando se tornar uma questão de uma empresa e tudo mais, né, aí, no caso, eu não vou estar lendo sobre esse tipo de coisa.
Porque na própria lei não pode fazer isso. E mesmo que no momento atual eu não tenha um CNPJ aberto, eu trabalho como se eu tivesse. Porque o quê? Eu não leio sobre questões delicadas. Porque na própria lei não se pode ler sobre saúde. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que na própria lei está descrito que não existe nenhum outro tipo de tratamento alternativo que pode substituir a medicina? Exatamente. Ou seja, está na própria lei. Então, no momento atual, eu quero que meu trabalho ele seja alinhado na própria lei específica, entendeu? Por isso que futuramente eu vou abrir meu CNPJ para que de fato seja ali uma questão de uma empresa, entendeu? Para que fique tudo muito bem, entendeu? Alinhadinho. No momento não precisa porque eu estou começando ainda, né? Como vocês sabem, eu estou, no caso, há 1 ano trabalhando com isso, há 1 ano e 5 meses, entendeu? Então, acredito que futuramente isso aí vai se alinhar, mas vai ser com base no passar do tempo. Então, não precisa de uma pressa necessariamente falando, só para poder informar para vocês. Mas, obviamente, eu vou fazer isso quando já tiver, né, em um certo nível, onde eu já chegar num certo tipo de ponto. No momento atual, eu ainda estou divulgando meu trabalho, falando sobre o meu trabalho, sobre o que, que eu acho sobre a vida, sobre a cartomancia e tudo mais. Então, são questões futuras que a gente ainda vai estar ajeitando com relação a isso. Então, não é como se fosse uma grande preocupação, né? No momento ainda eu ainda me configuro como autônomo, né? Mas futuramente, sim, eu vou estar abrindo um CNPJ ou um MEI, né? Mas, enfim, eu quero que vocês percebam que muitas dessas vezes os relatos de leituras negativas, onde as pessoas, os próprios cartomantes, eles gravam vídeos falando sobre isso, muitas vezes vocês podem perceber que chega numa situação extrema, né? Onde o consulente ele pode colocar a própria saúde dele e a vida dele em risco. Então, assim, eu paro para poder pensar que dependendo do que você fala, realmente a pessoa pode entrar em completo risco. Ou seja, questão de ter responsabilidade. Porque você vai estar lidando com vidas. E se você não souber lidar, como é que você vai fazer? Entendeu? Então, é isso que acontece e essa preocupação que eu tenho. Então, assim, no início, né, quando eu estava começando, ainda no meu tempo de cartomante e aprendiz, né, quando eu estava começando a poder estudar sobre cartomancia, eu até fazia leituras e eu tinha, né, eu estava começando a poder aprender sobre questões de saúde. Porém, eu parei para poder pensar. Isso é uma coisa, isso sobre leitura sobre saúde, é uma coisa que eu, Cauê, quero fazer com meu tempo de trabalho no futuro, com o passar das décadas, porque eu vou continuar trabalhando com o passar dos anos e passar das décadas, entendeu? Eu quero, a minha carreira vai continuar, a minha carreira vai continuar. Então, assim, eu parei para poder pensar. Eu quero que meu trabalho fale sobre isso? Que tipo de coisa eu quero ler? O que eu quero fazer nos meus atendimentos? E aí eu parei para poder pensar: não, eu não quero fazer isso. Eu não preciso ler sobre isso para que eu possa ser bom na cartomancia. Eu não quero ler isso. Existem pessoas que trabalham com isso. Existem inúmeras pessoas que podem ler sobre isso para você. Porém, é uma coisa que eu não quero, porque eu me preocupo sim com a própria maneira como o consulente ele vai reagir. Porque não adianta só falar que, ai, mas é que a sua vida, que não sei o que não sei lá. Mas como é que ele vai reagir com relação a isso? Entendeu? Então, eu sou uma pessoa preocupada muito nesses quesitos e assim, eu quero, inclusive meu celular aqui apareceu que vai descarregar, mas enfim, eu quero que meu trabalho seja alinhado para isso, entendeu? Então, essas são as minhas perspectivas e esses são os meus achismos sobre questões de cartomancia. Então, esse foi o vídeo, gente, e é por conta disso que, né, eu tenho esse tipo de opiniões. Espero que vocês tenham entendido, e caso vocês quiserem complementar a minha linha de raciocínio, comente aqui no vídeo. Lembrando que nós temos vídeos 3 vezes na semana, então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Inclusive, caso você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal que nós temos bastante conteúdo legal, tá bom? E caso também você quer me acompanhar nas lives, lá no TikTok. Aqui é o mesmo nome, no caso, Bruxo Nordeste, lá no TikTok. Sempre às 11 horas e vamos até às 2 horas da manhã. Aguardo vocês lá.